Olha quem está aqui comigo hoje no Estúdio Inspiração, Paula Littaff, jornalista, seja bem-vinda. Obrigada, Elida, a gente está um pouquinho distante. Obrigada mesmo. Olha, eu agradeço o teu convite. Estúdio Inspiração tem sido aí inovador para cá, para o Amazonas, e tem inspirado muita gente a ficar aqui, a querer vir para cá. Eu, inclusive, queria ser convidada há muito tempo. Te agradeço o convite. Parabéns para toda a equipe. Olha que legal. Eu estava contando para a Paula, gente, que o Estúdio Inspiração fica aqui dentro da sede da Agência Porto e ele tem esse nome mesmo assim de propósito, para trazer pessoas que a gente possa inspirar, motivar, né? Nesse mundo aí digital. Antigamente eu tinha um script, logo que eu inaugurei aqui o estúdio, Paula falava assim, ó, nesse mundo moderno aí de Instagram, que a gente vê tantas coisas às vezes ruins, negativas, eu acho que o Estúdio Inspiração ele é realmente para inspirar pessoas, né? E hoje você vem contar aqui um pouquinho dessa sua jornada de quase 18 anos de profissão, não parece, hein? Tempo. É porque eu já comecei ali já com mais de 20 anos, ali 24, com 10 anos 25. De idade, né? A gente só não pode falar a idade, né? Isso, né? Começou cedo, realmente, né? Eu acompanhei de perto, porque nós trabalhamos juntas, viu, gente, no jornalismo por vários anos, encontramos em vários projetos, né, semelhantes. Mas a Paula tá há 2 anos e meio com a revista Cenário, né? Que essa revista, mostra aí essa revista aí. Ela é impressa, mas ela é digital também, online, porque a gente tem uma diferenciação, né, Elida? Vim saber disso já depois de ter finalizado a faculdade de jornalismo. Aí eu falei, gente, eu não lembrava mais dessa parte, porque a revista digital é aquela que você flipa, que você folheia pela internet. Já a revista online é o portal de notícias, que é a revistacenario.com.br, que é atualizada todo dia, de domingo a domingo. Mas a revista digital, que é a PDF, que você também recebe no celular, ou pode flipar pelo site, como é a Veja, isto é, também, ela é chamada caracterizada digital. E tem online, que é o portal de notícias. Então, você pode visualizá-la lá no revistacenario.com.br. Olha que bacana, né? E a Cenário tem toda a história, tá ligada a você, um pouco essa história, né, do jornalismo. Paula, como é que, assim, a Cenário, ela começou no impresso, não é isso? Começou sendo impresso esse modelo. Ela começou em 2018, inclusive você acompanhou na época também a criação dela, eu tinha um sócio, e a gente começou com ela somente na impressa, só que havia uma periodicidade muito longa, 6 meses, era muito voltada à parte política apenas. E quando eu recriei o conceito da Cenário, eu quero aqui, por favor, lembrar que a Porto Comunicação, era Porto Comunicação, né? Depois mudou. Agora é a Agência Porto, ela foi muito importante para mim. Depois você me paga essa publicidade, brincadeira. A Agência Porto, ela foi muito importante para mim na criação, na recriação do conceito da revista Cenário, Elida, porque quando eu passei a pensar na nova revista Cenário, agora na internet, revistacenario.com.br, porque até então não tinha, e ela foi lançada dia 15 de abril de 2020, eu pensei ela num novo conceito, que foi, inclusive, a tua ideia também de usar o nome Cenário para um novo veículo de comunicação, que eu tinha um conceito, mas até então não tinha um nome, que era um conceito voltado às questões amazônicas, mas também que envolvesse temas sociopolíticos, socioambientais e também debate sobre questões de gênero, empoderamento da mulher e aquela coisa, né, do feminismo, que é, por favor, feminismo não é a mulher querer ser melhor que o homem, é a mulher ser igual ao homem em todas as condições, né? Então, eu pensei na Cenário nesse sentido. Só que eu não tinha até então nome de veículo de comunicação e eu lembro, por que tu não usa já a revista Cenário impressa para o digital? Eu falei, é verdade, vamos usar. E eu tinha outras sugestões de usar o meu próprio nome, que já até então já tinha uma história de mercado, só que eu falei, não, eu quero algo que seja maior do que eu. E a Cenário, ela tem buscado galgar isso, a gente não tinha aquela pretensão, sabe, Élida? Nem imaginava o que seria, né? Não imaginava. Mas eu sabia que, por abordar questões amazônicas, nós teríamos muito mais engajamento fora do Estado, que foi o que aconteceu, né, logo inicialmente. Então, assim, ela nasceu na internet dia 15 de abril de 2020, que, inclusive, a Agência Porto criou nossa primeira, que até hoje serve, né, de parâmetro, primeira identidade visual para a internet, para as redes sociais. E, a partir disso, a gente começou a trabalhar o conceito de revista, que é diferente de blog, que é diferente de portal, com todo o respeito que eu tenho aos colegas. Então explica pra gente aí, o que é o conceito de revista, inclusive da Cenário? A ideia de revista eletrônica, que a gente aprende também no jornalismo, ela é muito voltada à questão da matéria conceitual e contextual.
né? Ela não é aquela matéria só factual. Eu vou dar a informação que houve, vamos lá, protestos em frente ao CMA, que é o que hoje está muito na moda, né? O protesto contra as eleições. A gente não quer dar só os protestos em si. A gente quer ouvir o especialista para saber se aqueles protestos, eles são legalistas, né? Dentro dos parâmetros do que mandam as leis. Eles estão atendendo as questões, por exemplo, de poluição sonora, que não pode cometer, as questões de trânsito, a exploração de criança nesses protestos. Então, ela é conceitual. A matéria, ela deixa de ser a factual, que é aquela onde, porquê, quando, que é o lead, né, da matéria que a gente aprende. Embora a Hélida não queira dizer, mas ela é formada em jornalismo. Ela tenta hoje com muito orgulho. Mas a gente aprende isso, né, Hélida aprendeu isso na faculdade. Mas a revista, o conceito de revista eletrônica, ela vai além, ela vai explorar esse lado. E por isso a gente não tem aquela obrigatoriedade de ser como um portal que tem que dar aquela informação logo. Não, eu espero um pouco, eu me retraio um pouco para eu dar uma informação mais embasada. Isso na internet, que é difícil, inclusive. Hoje, então, né? é um pouco buscar profundidade daquele conteúdo, para quando a pessoa lê, ela vai entender todo o contexto, não só aquele fato. Então, é isso que a Cenário hoje faz online, né? Buscar essa profundidade. Agora, Paula, não foi meio maluco, assim, meio ousado demais pensar, vou criar uma revista meio que nichada, que fala? Nichada, né? Corretamente, nichada. Que não é comum, na verdade, no Brasil, é até difícil como um modelo de negócio, né? Muito. E hoje, 2 anos e meio, já ultrapassou, assim, o teu imaginário de como fez sucesso, né? Eu vejo você viajando aí Brasil afora, falando da Cenário, tem parcerias nacionais aí, superou as expectativas? Superou, olha, Hélida, eu, apesar de toda a força que tu dava e todo o otimismo inicial, que a gente, quando vai empreender no negócio, a gente fica com muito medo, é muito natural, mas eu tive muito receio, porque a gente iniciou num período pandêmico, na primeira onda da pandemia, dia 15 de abril, tinha passado o ápice, mas ainda havia ali mortes por Covid, ainda não tínhamos a vacina contra, né, o novo coronavírus, e eu fiquei com muito receio. Eu comecei com uma equipe de 20 pessoas, depois foi para 25 em 3 meses. Mas, assim, o que eu acreditei muito, e eu fiz com que minha equipe acreditasse, né, isso, inclusive, a Agência Porto é uma das questões de marketing que vocês trabalham muito, é você fazer, primeiro, a tua equipe acreditar no teu sonho, né? E foi um sonho inicial, pensando desse lado mais lúdico, embora seja um negócio pragmático. Mas a gente acreditou porque havia um conceito. E o que eu percebo hoje na internet como um todo é que as pessoas, elas buscam histórias originais e conceitos, porque há muita cópia, né? Há muita reprodução do que já existe. Então, nós fomos no original, na matéria autoral, que pode demorar um pouquinho sair, mas sai com um autoral. Então, a partir disso, a gente começou a criar matérias diferentes, relacionadas à Amazônia, mas também relacionada ao combate ao racismo, por exemplo, né? Relacionada a questões polêmicas, que muitas vezes a sociedade e os veículos de comunicação tradicional não gostam de debater, porque é muito polêmico. Porque todo mundo fala que não é racista, mas existe algo entranhado, enraigado. Numa palavra, a gente começou a falar sobre termos racistas aqui no Amazonas que os veículos evitavam. O denegrir. Pô, mas ninguém fala que denegrir é errado. É errado falar porque existe um estudo que denegrir vem da origem tal, radical da palavra é tal, que é de negro. Então, tudo que é... Sabe? Então, a gente começou a levantar essas polêmicas. Eu falei, não, a gente está fazendo o original. E eu percebi que dentro dessa ideia do original chamou a atenção do pessoal de fora, sabe? E dentro dessa questão do pessoal de fora, a gente recebeu um convite da TV Cultura Brasil para ser parceiro deles na elaboração e produção de reportagens de vídeo, por exemplo, né? Então, foi a partir daí que eu percebi, não, realmente a gente está no caminho certo. Aí, depois vieram novos convites para o veículo de comunicação representar o Amazonas, olha só, como imprensa em congressos internacionais de jornalismo, como, por exemplo, deste ano, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, que só tivemos nós lá,
como representante do Amazonas. Onde foi? Em São Paulo. Olha que né? legal. Então, assim, nós recebemos o convite, olha, a gente quer convidar a equipe da Cenário para representar o Amazonas Imprensa aqui em São Paulo, no Congresso de Jornalismo Investigativo. Então, nós fizemos muitas matérias também relacionadas a questões indígenas, que de fato foram investigativas. Eu acho que isso chamou a atenção. Que, na verdade, toda matéria de jornalismo deveria ser investigativa, é que a gente aprende também. Então, eu percebi que o original, o conceitual, a Hélida, ganhava, né, a internet, e principalmente ganhava leitores que não estão aqui. Só que, assim, eu percebi também que a gente criou um nicho naturalmente. Não que a revista Cenário quisesse só falar para a classe A, B e intelectuais. Não era a ideia inicial. A gente tinha o nosso projeto, queria, é claro, trabalhar a ideia de vender esse projeto de uma matéria mais conceitual, mas acabou que naturalmente foi para isso, para o nicho A, B. E, vamos lá, os leitores mais voltados à pesquisa. Só que agora eu estou trabalhando um pouco o contrário disso. É um pouco assim de o chamado formador de opinião, é esse público que você busca? Ainda existe esse termo, Paula? Existe. Formador de opinião? Muito. Ainda não está demodê, Não, né? tá Porque quando você pega, você tem vamos lá... que não é poder aquisitivo. Não é, né? não tá. Eu acho que até eu vou rever essa questão do AB. É um povo que realmente, umas pessoas que realmente formam opinião, Hélida. Eu acho que está muito mais voltada a isso. Porque quando você pega um professor universitário, por exemplo, que lê, né, a página, que lê a revista Cenário, seja na impressa, seja digital, online, o professor ele tem ali um poder de opinião porque ele envolve vários alunos. Ele passa por salas que tem o quê? 30, ou então alunos numa sala, mas num turno de trabalho ele envolve o quê? 300, 400 alunos. Nossa. Durante a semana. Imagina a quantidade de pessoas que ele alcança, né? Então, assim, há casos em que professores, por exemplo, que têm esse alcance de pessoas, levam a revista Cenário para trabalhar estudo de caso. Olha que então, legal. a partir disso... Vamos pensar no marketing sobre isso, hein? Dar umas que eu ainda preciso revistas trabalhar mais, para vários professores. Recontratar a agência Porto. para que eles, né? Para que, na verdade, ampliar esse alcance, né? Acho que é o Sim. grande desafio. Só não que a gente só online, né? Sabe qual é a minha preocupação? Ele daqui já é uma... Eu falo tanto a gente fala tanto do nosso sucesso, mas a gente também tem que falar em algum momento que a gente comete algumas falhas. E eu não tenho problema de falar nisso. A revista Cenário acabou que ela ficou muito assim, porque revista para intelectual, revista para quem gosta de ler. E eu acabei que eu afastei um pouco a massa nisso. E é isso que eu estou trabalhando para recuperar. Deixar a revista mais atrativa em todos os sentidos, né? Conteúdo visual. Para todo mundo, na verdade, né? Usado até um pouco... Era usado na indústria cultural, quando a gente também aprendeu isso lá em 2000 e iniciais, né? Que eu não, enfim, mas hoje não é um público mais amplo, que não necessariamente está ali sempre lendo. Mas eu acho que tem. Eu vejo, por exemplo, no Instagram de vocês, eu vejo aqueles vídeos da Amazônia que repercutem muito, né? Eu sou curiosa, vou lá olhar a audiência, ver quantos views tem. Teve um que eu vi que eu acho que era de um macaquinho, que devia ter quase 10 mil. Aquilo foi bem quando leve, eu vi, né? Então, assim, mas é enaltecendo a Amazônia, né? Então, assim, tem formas, sim, de mas você... agora, por exemplo, a gente está sendo muito convidado para a gente dar palestra em escolas do ensino médio e do ensino fundamental. Então, eu estou de escolas públicas. Então, eu estou tendo essa possibilidade de também levar o conteúdo, explicar para o leitor que ele não precisa só consumir, que ele não é fadado, com todo respeito, a consumir só o factual. Ele deve também ter alternativa e buscar ler o conceitual. Por quê, né? É interessante a gente parar e falar o porquê, né? Conhecimento, né? Conhecimento é poder. Se desde cedo você incentiva, né, aquelas crianças, alunos, a buscarem profundidade no conteúdo, nós teremos ali adultos, né, com mais bagagem cultural, conceitual, né, consciência, para ser aquela pessoa que você encontra e sabe falar de tudo, porque tem leitura. Eu acho que é o chamado a pessoa que tem leitura. Você já viu isso, né? Antigamente, pessoal. Você encontra pessoas, sabe falar sobre tudo. Hoje já tem conteúdo, né? E comunicação, hoje em dia, ela é um fator para o sucesso de qualquer profissional. Então, se desde cedo você incentiva crianças e dá também oportunidade para elas, né, que não é todo mundo que tem, de dar essa oportunidade de conhecimento para elas, elas vão se tornar adultos com potenciais de terem mais sucesso que os demais. Porque elas sabem se comunicar. E a comunicação, ela é verbal. Para você falar, você tem que ter o quê?
conhecimento, você tem que ter conteúdo, né? Senão você não consegue passar. E não é uma questão de timidez ou uma questão de não conseguir aquele. Tem gente que fala, né? Igual a pessoa fala, nasceu para isso, né? E no meu caso, eu nasci para isso, né? Só, mas, né, tem uma questão de conhecimento, sim, né? A busca, busca, né?